inquéritos, porque, cara, eu vou falar de inquérito parlamentar, de inquérito civil, de inquérito militar, tem tanto tipo de inquérito. Ele falou, não, é um inquérito policial. Então, só para você conseguir entender um pouco melhor, inquérito, a palavra inquérito significa investigação, doutores. Então, se inquérito remete à ideia de investigação, porra, o policial dá a ideia daquele inquérito realizado pela polícia. Muito bem. Pedro, e o que é polícia hoje no Brasil? Você vai dizer que polícia, rapidão, só fazendo a remessa para depois a FAUT trabalhar isso com vocês, vai lá no artigo 144 da Constituição e você vai ter um rol taxativo de membros que integram a segurança pública no Brasil, mais os órgãos que integram aquilo que nós chamamos de segurança viária lá no parágrafo 10, tá? Além dos guardas municipais, que não é considerado polícia no Brasil, pelo amor de Deus, moçada. No Brasil, guarda municipal não é polícia, nem agente penitenciário. Polícia ou é polícia militar, ou é corpo de bombeiros militares, ou é PRF, ou é PFF, ou é civil, ou é federal. São só esses 6 e mais nenhum, beleza? Então, investigação presidida pela polícia vem a ser o conceito de inquérito policial. E para nós estabelecermos um conceito, novamente, não curto muito, mas aqui o cara é foda na parte de inquérito, que é o Auri, tá? Vamos estabelecer um verdadeiro conceito bem rapidinho, que é o que foi cobrado na Polícia Federal. Então não tem como eu passar batida esse ponto com vocês. Moçada, o Auri Lopes, na doutrina dele, ele trabalha que inquérito policial se divide em o conceito por si só se divide em 4 vertentes. Quais seriam elas, Pedro? Primeiro, trata-se de um procedimento. Não vale a banca utilizar a palavra processo. É um procedimento de caráter administrativo. Sinônimos que pode aparecer na sua prova: procedimento preliminar, procedimento extrajudicial, mesma coisa. Então o inquérito policial é um procedimento, não é processo. Não é processo, é um procedimento. Procedimento administrativo. E digo mais, nomenclatura sinônimo que pode aparecer na sua prova: procedimento administrativo, também chamado de extrajudicial. Adivinha por que é chamado de extrajudicial, doutores? Chuta. Tem juiz em regra na fase de inquérito? Não. Então é um procedimento preliminar ao processo, ok? Até porque aquilo que nós chamamos de persecução criminal ou persecutio criminis nada mais é do que a investigação totalitária a respeito do crime. Uma fase presidida pelo sistema acusatório, que é concentrada no delegado de polícia, na figura da polícia, e em segunda análise uma fase processual, uma fase que deve ser dirigida pela figura do juiz. Tudo bem? Processo e inquérito integram aquilo que a gente chama de persecução criminal. Tudo bem? Essa etapa é a etapa preliminar, é a etapa que vem primeiro, é a etapa que vem antes do processo em regra, ok? Então é um procedimento administrativo. 2. De caráter informativo. De caráter informativo. Terceiro, Pedro, por que caráter informativo? Porque ele simplesmente vai subsidiar aquilo que nós chamamos do Ministério Público, chamado de opinion delicti. Muito bem, opinion delicti, que é só um membro do MP que tem essa parada aqui. Então, se o inquérito policial é um procedimento e não um processo... Pedro, se a prova colocar é correta afirmar que o inquérito é um processo administrativo, está errado. Porque não é PAD, ele é procedimento, ele é uma formalidade. Tudo bem? De caráter informativo, que visa, aí vem a finalidade do inquérito policial, que visa apurar, me acompanha, apurar indícios de autoria e de materialidade, sendo presidido pelos nossos queridos delegados de polícia. Beleza? Presididos, a presidência se dá pelos delegados de polícia, necessariamente bacharéis em direito e devidamente concursados. Ok, essa é a vertente do conceito que você tem que lembrar a respeito de inquérito policial. 4 vertentes, que é a doutrina do Auri, que pauta essa paradinha aqui. Pode torar um pouco esse ar aí um pouco mais, cara? Acho que tá meio quente, né? Tá não? Vocês estão com cara de assustado, vocês estão bem? Eu tô indo muito rápido? Tá bom? Mais ou menos? Gente, é que a gente não tem muito tempo mesmo. Eu pretendo trabalhar com vocês muito conteúdo, tá? Nessas 4 aulas nossas. Então estabelecemos um verdadeiro conceito. E dentro do conceito eu já estabeleci para você a finalidade. Tudo bem? Então,
Então eu estabeleci para você o conceito e a finalidade. Qual que é a finalidade, Pedro? Apurar indício de autoria e de materialidade do crime. Saber quem é o suposto criminoso e se houve de fato um crime. Isto vem a ser o procedimento de inquérito policial. Avancemos. Rapidão para a gente bater. Moçada, destinatário do inquérito. Quando eu trabalho com você o destinatário, esse relatório após confeccionado, os senhores bem sabem qual será o destino desse relatório. Tudo bem? Então o que eu diria para vocês? Vamos lá. Se o relatório está confeccionado pelo delegado de polícia, vamos lá. Eu tenho uma figurinha chamada de relatório. O relatório após confeccionado, ele será encaminhado para quem? De acordo com o artigo 10 do CPP, ele será remetido ao juiz, ao juiz, que vai remeter depois para quem? Ao Ministério Público. Em se tratando de crime de ação penal pública. Muito bem, você não pode esquecer isso. Na ação penal pública, o destinatário imediato do inquérito é o MP. E aí quando eu trabalho com ação penal privada, vem a ser o querelante em se tratando de crime de ação penal privada. Tudo bem? Então, nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público vem a ser aquilo que a gente chama de destinatário imediato. Enquanto, nos crimes de ação penal privada, o destinatário imediato é o querelante. Tá? Ambos são considerados destinatários imediatos. Ou seja, quem vai utilizar aquele inquérito para subsidiar, para embasar o seu chamado direito de ação. Tudo bem? Matamos, então, o destinatário imediato. Pedro, se é o MP e o querelante o destinatário imediato, quem que vem a ser o destinatário imediato? Muito bem. O imediato você vai chamar de juiz. O destinatário imediato vem a ser a figura do juiz. Perfeito, moçada. Então, no que tange a destinatário, matamos esse tópico também aí do seu edital. Bem tranquilo, bem fácil para a gente lembrar. Finalidade já vimos. O destinatário, eu gosto, galera, deixa eu só colocar mais uma finalidade aqui para vocês, só para não passar em branco, porque isso aqui sempre é uma boa questão de prova. Eu gosto de trazer para a galera que o inquérito policial, ele tem uma finalidade dual. Pedro, por que o inquérito policial tem uma finalidade dual? A primeira você já viu, que vem a ser a principal. Apurar indícios de autoria e de materialidade. Esse você já viu comigo. De autoria e também de materialidade. O meu problema está aqui embaixo. Até porque também é função do inquérito policial. Olha só, pensa comigo. A Lei Maria da Penha está no edital de vocês também, não tá? Lá vocês aprendem uma coisa chamada medidas cautelares diversas da prisão. Ou lá você chama de MPU, medida protetiva de urgência. Beleza. As medidas protetivas de urgência vêm a ser o quê, Pedro? Por exemplo, afastamento do lar, captura da arma de fogo de quem tem esse porte e por aí vai. Quer ver? O juiz, como que ele subsidia a aplicação de uma MPU? Com base em elementos investigados no inquérito. Então, subsidiar a implementação de cautelares seria uma função secundária do inquérito. Então, coloca isso daqui para mim, por favor, também, tá? Implementar, embasar, aplicação de medida cautelar. Embasar, aplicação de medida cautelar. Ok? Belezinha? Ótimo. Então, embasar a aplicação de uma medida cautelar seria uma função secundária também do inquérito policial. Agora, vamos passar para as características do inquérito para a gente bater também, que é importante. Doutores, essas características do inquérito, elas são comuns de serem cobradas, olha o que eu vou dizer, em todas as provas que vem aparecendo inquérito policial. Eu estou avisando os senhores, meus amigos, vai ter uma questão de ou o inquérito ser dispensável ou ele ser indisponível. O inquérito é dispensável ou indispensável? Dispensável. Disponível ou indisponível? Indisponível. Cuidado você confundir essas duas palavrinhas, pelo amor do que você acredita. Beleza? Então aqui, toma cuidado para a gente conversar a respeito dessas características. Primeira delas, ó. Características do inquérito policial. Vamos lá.
A primeira característica, Pedro, o que é uma característica do inquérito? Doutores, é a forma que ele se apresenta para você. É a roupagem em tese. Tudo bem? Então, em primeira análise, deixa eu apresentar para você uma primeira característica que vem a ser ele ser inquisitivo. Galera, aqui é só você anotar os principais pontos e correr para o abraço. O inquérito, Pedro, por que ele é inquisitivo? Eu preciso que você mentalize essa figura no âmbito da atuação policial. Quer ver? O inquérito, ele adota um sistema que nós chamamos de sistema acusatório, em que eu concentro o poder na figura do delegado para que ele possa devidamente presidir todas as diligências que forem necessárias. Perfeito. Se eu concentro o poder na figura do delegado, significa dizer, delegado, você em tese pode fazer tudo aquilo que a lei autoriza você fazer. Tudo. Desde que não seja ilícito. Perfeito. Se o delegado ele pode fazer tudo aquilo que a lei permite, pensa bem. Na fase de inquérito eu não encontro membro do MP, atuante efetivamente, e eu não encontro juiz. O que isso significa? Significa que eu não tenho partes. Doutores, eu não tenho partes na fase de inquérito. Logo, se eu não tenho MP, eu não tenho acusação. Se eu não tenho acusação, eu vou me defender do quê? Por isso que no inquérito não tem contraditório, nem ampla defesa. Percebeu? Então vamos colocar isso aqui. Ó. Por que o inquérito ele é inquisitivo? Primeira característica. Porque ele concentra poderes na figura do delegado. Beleza. Segundo ponto que você pode anotar também que é importante. Não há partes na fase de inquérito. Não há partes. Se não há partes na fase de inquérito, significa que não há acusação. Significa que não há acusação. Logo, por consequência lógica, você deduz. Se não há acusação, não há contraditório e nem ampla defesa. Não há contraditório e também não há ampla defesa. Não dá tempo da gente trabalhar bem esses dois institutos agora, tá? São princípios utilizados lá em constitucional que você também pega um pouquinho mais com a FAUT. Belezinha? Então, não há partes, não há acusação, logo não há contraditório e não há ampla defesa. E é por isso, por conta dessa concentração de poderes na figura da mão do delegado, o delegado, doutores, pode conduzir da maneira que ele bem entender. Eu te pergunto, um crime de estelionato, ele acontece da mesma forma que um crime de estupro? Sim ou não? Claro que não. E aí as diligências que serão adotadas pelo delegado, se eu padronizar isso de uma maneira um pouco mais sistemática, eu acabo laceando, algemando a figura do delegado a um procedimento que muitas vezes não é utilizado. Então o que a lei permite? Delegado, você tem discricionariedade para atuar da maneira que achar melhor. Ou seja, conduza o inquérito da maneira que você achar mais apropriada. O que isso significa? Significa que o inquérito policial não tem rito próprio, não tem rito procedimental, tá? Coloca assim, ó, não há rito. Beleza? Também o inquérito policial não há rito por consequência disso aqui. Essa é a primeira característica. 2. O inquérito policial ele é escrito. Em regra, tudo aquilo que for verificado, que for pesquisado, que for analisado em sede de inquérito policial, deverá necessariamente ser escrito. Só que é óbvio. Pedro, como que eu comprovo que o inquérito policial ele é escrito? Moçada, eu consigo, por exemplo, detectar o auto de prisão em flagrante, comprova isso. O relatório, comprova isso. A portaria de abertura, comprova isso. E vários outros documentos. As oitivas feitas em declaração, tudo aquilo que você imaginar. Então ele, em tese, vai ser escrito. Só que agora, deixa eu fazer uma observação justamente utilizando como base também a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha diz que quando for enviado o relatório para o juiz, obrigatoriamente deverá ser remetido juntamente com o relatório as chamadas mídias, pendrive, as gravações que foram feitas, tudo que você imaginar que foi feito junto, eu devo que enviar juntamente em anexo ao documento. Então eu tenho uma pilha de documentos chamada de relatório sendo enviado juntamente com as mídias. Pronto. Então será que o inquérito ele é absolutamente escrito? Claro que não. Essa característica não é absoluta, porque é possível, por exemplo, você também ter mídias complementando aquilo que está devidamente relatado nos autos do inquérito. Tá? Então você vai dizer, não é absoluto isso aqui. Não é absoluto. Tá? Essa é a segunda característica do inquérito. Terceira, vamos lá.
Terceira característica do inquérito policial é que ele é discricionário. O que significa dizer que o inquérito policial é discricionário, doutores? Significa dizer, vamos lá para as palavras da Maria Silvia Zanella de Pietro, vamos usar doutrinas boas. Maria Silvia, Eli Lopes, Thales Moraes, essas doutrinas são bem referenciadas aí para a gente trabalhar o conceito de discricionariedade. Quer ver, doutor? Discricionariedade, deixa eu fazer as palavras aqui do Eli Lopes. Ele fala assim, discricionariedade nada mais é do que margem de escolha dentro da lei. Ou seja, é um juízo que eu tenho de conveniência e oportunidade, tangendo aquilo que a gente chama de mérito administrativo. Tudo bem? Então isso vem a ser discricionariedade. Logo, significa dizer que o delegado de polícia ele tem escolha. Escolha a respeito de quê, Pedro? Vamos lá. Ele tem discricionariedade no que tange a abertura do inquérito e também tem discricionariedade no que tange a realização de diligências. Então é ele quem vai escolher se pode ou se vai ou não vai realizar diligências. Pedro, o que é uma diligência? É um procedimento investigativo. Tá? Se ele vai ou não vai realizar uma diligência. Então ele tem discricionariedade. Aí você vai dizer, Pedro, tudo bem, mas e se eu for vítima de um crime e eu requerer uma diligência para o delegado e ele negar? O que você faz? Você chora para uma autoridade. Quem que é essa autoridade? Chefe de polícia. Então você vai dizer o seguinte, por mais que haja discricionariedade na abertura e na realização de diligência, você vai falar que havendo da negativa do delegado, caberá recurso administrativo, não é judicial, tá? É recurso administrativo para a autoridade que a gente chama de chefe de polícia. Para o chefe de polícia. Isso aqui em tese está muito bem sedimentado aí com os senhores. Show de bola? Então isto vem a ser a discricionariedade do inquérito. Significa a margem de escolha dentro da lei no que tange a realização de diligências ou até mesmo a abertura do inquérito policial. Perfeito. Se existe essa discricionariedade, moçada, o que eu gostaria de trazer para vocês? Esse procedimento, essa característica também não é absoluta. Quer ver? Por que ela não é absoluta, Pedro? Primeiramente por conta disso aqui, ó. Vamos colocar em pontos de observações. Vocês vão ver comigo, não sei se tão detalhadamente, porque a gente tem pouca aula, mas que nos crimes vestigiais, nos crimes que deixam vestígios, a abertura, a realização do exame de corpo de delito é o quê? Obrigatória. Então, nos crimes que deixam vestígios, chamados crimes vestigiais ou crimes não transeuntes, a abertura do inquérito policial será, portanto, obrigatória. Então você vai dizer o seguinte, primeira observação, nos crimes que deixam vestígios, ou seja, nos crimes vestigiais, a abertura do inquérito é obrigatória. É obrigatório a abertura do inquérito. Além disso, nós temos uma segunda hipótese que é obrigatória a abertura do inquérito. Qual seria ela? Vamos lá? Muito bem. Mulherada, quando vocês pedem coisa para os homens, vocês requerem ou vocês requisitam? Muito bem, requerem. Então, nesse caso, o que vem a ser a questão de requerimento e requisição, moçada? Requisição é sinônimo de ordem. Requerimento é sinônimo de pedido, gracejo. Beleza? Então, quando eu trabalho com você essa figura da requisição, requisição com sinônimo de ordem, vem cá comigo, ó. Requisição com sinônimo de ordem, quem manda são só duas autoridades. Quais são elas? Juiz, muito bem, e a figura do membro do Ministério Público. Galera, quem faz parte do MP? Estadual. Promotor faz? Faz. Quem mais? Procurador faz? Procurador de Justiça. E no âmbito federal? No MPF? Quem trabalha? Hã? Tem promotor no MPF? Só tem procurador. Procurador e procurador-geral da República. Promotor de justiça necessariamente faz parte do MP estadual. Então, quando você trabalha com essas nomenclaturas, a prova pode citar para você procurador, pode trazer procurador-geral, que são coisas diferentes, tudo bem? Ou promotor de justiça. São essas autoridades que trabalham a nível de requisição.
E se eles requisitam, o delegado ele tem que obedecer. E eu te pergunto, vamos lá para as aulas de direito administrativo. Essa requisição, ela decorre de vínculo hierárquico, sim ou não? Não, porque tem hierarquia entre delegado e MP ou delegado e juiz? São poderes diferentes, pessoal. O delegado faz parte de qual poder? Executivo, muito bem. E o juiz? Judiciário. E o membro do MP? Percebeu? Os membros do MP e dos tribunais de conta não fazem parte de poderes, eles são apenas vinculados ao poder legislativo. Eles são entes que a gente chama de entidades sui generis, ou também chamado de órgãos independentes. Percebeu? São pessoas esquisitas da nossa Constituição. Então essa requisição feita pelo juiz e pelo MP tem sinônimo de ordem, mas isso não decorre de vínculo hierárquico, mas por mandamento legal. A lei fala, delegado, se o juiz pediu, tem que obedecer. Não é de hierarquia e subordinação, não. É de mandamento de lei. Tudo bem? É da onde que vem essa parada chamada de ordem aqui. Tudo bem? Estamos conseguindo caminhar? Então, beleza. Existe uma terceira requisição aqui, que nós chamamos de requisição do ministro da Justiça. Nós vimos sábado na aula de exercícios. O que eu conversei com vocês? A requisição do MJ tem sinônimo de ordem? Não. Ela tem sinônimo do quê? Condição específica de procedibilidade. Muito bem. Requisição de ministro da Justiça, anota aí, não é ordem. Requisição de ministro da Justiça não é ordem. Beleza? Então essa é a característica da discricionariedade. Vamos avançar, meu povo. A abertura de inquérito é obrigatória. Na verdade, a lei não fala nem abertura de inquérito. A lei fala exame de corpo de delito. E o exame de corpo de delito pode acontecer em qualquer investigação. Pedro, uma CPI pode solicitar, pode requisitar? Pode. Até porque para nós, por exemplo, galera, lá no IC, no Instituto de Criminalística, chega pra gente, por exemplo, um ofício do comandante da Polícia Militar, por exemplo, fazer uma perícia. Então não entra só a questão relativa a esse tipo de análise. Então você tem que pensar que não é apenas inquérito, é policial, mas todo e qualquer tipo de diligência de investigação. Tá? A abertura ela é obrigatória por conta da realização do exame de corpo de delito. Deu para entender? Geralmente corpo de delito acontece dentro de uma investigação criminal. Tudo bem? Beleza? É isso que entende as principais doutrinas acerca do tema. Vamos avançar. Agora, permita-me entrar com vocês numa quarta característica, que é o sigilo. Moçada, quando eu trabalho com inquérito policial ele é sigiloso, isto já foi, só para você ter ideia, o STF, velho. Indagando, lá no artigo 5º vocês aprendem a publicidade dos atos processuais, não é? Os processos, em tese, em regra, eles são públicos. E aí você pode, por exemplo, solicitar assistir uma audiência, não pode? Pode. Só que só tem um probleminha. O inquérito não é processo, velho. Então, será que eu aplico o procedimento de publicidade processual ao inquérito? Não, até porque isso barraria a atuação do delegado. Quer ver? Meninas e meninos. Meninos não vale muito porque ele provavelmente vai gostar da ideia. Mas imagina as meninas. O que você faz se você tem um namorado e de repente ele fala que não vai poder ir na sua casa à noite? Você fala assim, mas por quê, amor? Ah, tem que resolver um negocinho lá na delegacia que eu tô sendo acusado de estupro, mas tá sussa. Eu digo isso com as meninas porque menino vai falar assim, caraca, velho, que massa. Fica uma coisa meio estranha, o cara gosta dessa parada. Agora a menina já fica meio, putz, cara, ele tá respondendo por isso. Seus olhos pra ele vai ser os mesmos? O seu olhar para ele será o mesmo? Provavelmente não. Tá vendo como é que vocês condenam antes de oferecer o contraditório e ampla defesa? Doutores, olha só, Pedro está defendendo que situação? Nenhuma, tá? Imagina a seguinte situação, então, essa que eu coloquei para você. Na fase de inquérito, o sigilo, ele serve para proteger a pessoa do pior julgamento que existe, que é o julgamento social. Só de uma pessoa sofrer um inquérito policial, muitas vezes a própria população condena antecipadamente esse sujeito. Então é daí que decorre a questão dele ser sigiloso. Tudo bem? Então serve para blindá-lo da própria sociedade. Ótimo. Até porque, quanta gente não vê assim, Pedro, então, eu já bati o carro, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu posso participar de concurso público? Isso aqui serve como antecedente criminal, pessoal? Não. Inquérito policial, pessoas que foram investigadas, só essa condição de investigado não permite que essa pessoa seja, por exemplo, barrada numa investigação social. Não permite. Então, só o inquérito policial não funciona como
instrumento idôneo, inclusive com manifestação dos nossos tribunais superiores já acerca do tema. Então, se você já está respondendo, por exemplo, por alguns crimes, fique tranquilo, filho. Tá? E passa antes de ser condenado. Tudo bem? E, de fato, tenta uma sentença absolutória imprópria. Sei lá, fala que você é inimputável, fala que você é doente mental, qualquer coisa. Tá? Pra conseguir se safar da parada, senão vai dar merda. Então ele é sigiloso, moçada. E esse sigilo, ele se quebra em dois âmbitos. Existe um sigilo interno e existe um sigilo externo. Vamos lá? O sigilo externo é aquele sigilo direcionado para quem, Pedro? São pessoas que não têm interesse direto na ação. São chamados terceiros desinteressados e a imprensa. Então, ó, terceiros desinteressados e também a figura da imprensa. Esse vem a ser o sigilo externo. Portanto, muitas vezes utilizado. Existe também o sigilo interno. O sigilo interno é aquele sigilo que deve ser armazenado, por exemplo, pelo escrivão de polícia. É aquele sigilo que deve ser armazenado, por exemplo, pelo delegado, pelos agentes. Eles não podem sair divulgando o que eles estão investigando. Concorda comigo? Eles não vão sair divulgando. Esse é o sigilo interno. É aquele feito pelos protagonistas da investigação. Pelos protagonistas da investigação. Só que daí você poderia muitas vezes indagar, beleza, Pedro, mas qual é o grau desse sigilo interno? Porque muitas vezes eu sou do povo e eu ouço falar a respeito de investigações. Perfeito, esse é o sigilo externo. O sigilo interno seria o sigilo aos autos que estão sendo produzidos. E aí você vai lembrar o seguinte, doutores, este sigilo aqui, ele é um sigilo frágil. O sigilo interno, ele é frágil. Pedro, por que ele é frágil? Porque ele não blinda em relação a duas autoridades. Sejam elas o delegado, o juiz, o MP e o advogado da parte. Então, ó, é frágil porque ele não atinge três autoridades. O juiz e o membro do MP e também a defesa do réu, que na verdade aqui é do investigado. Então significa dizer que o advogado... Galera, isso aqui caiu umas 3 vezes em 2018, hein? A defesa do advogado tem acesso aos autos do inquérito, Pedro? Ah, é aí que vem a pergunta. Na verdade, ele tem, mas não em relação a todos os autos. Apenas aqueles que estão devidamente documentados. Então, o juiz e o MP, eles têm amplo acesso aos autos. Eles têm amplo acesso a tudo. Amplo acesso. Significa dizer que o juiz e o membro do MP têm acesso até mesmo àquelas diligências que não foram finalizadas ainda. Pedro, o delegado vai fazer uma perícia, ele pediu para o perito fazer uma perícia, ele pediu um exame de corpo de delito, ele pediu uma reprodução simulada. Pode o juiz lá ver e adiantar todas as paradas? Claro que ele pode. O juiz e o MP também pode. Agora, o advogado da parte não. Você vai dizer o seguinte, de acordo com alguns instrumentos, que aqui eu só vou fazer a ressalva para você, de acordo com o estatuto da OAB, lá no artigo 7º, mais, na verdade mais não, né? Artigo 7º, inciso 14, ele diz que é direito do advogado acesso aos autos já documentados. Acesso aos autos já documentados. Então você vai dizer que o advogado ele só tem acesso aos autos que já foram documentados. Ele não tem acesso às diligências que serão realizadas. Até porque, imagine, se ele souber que o delegado vai fazer uma diligência, ele vai contar para o seu cliente e vai tentar o quê? Barrar essa diligência, não é? Porque não é interessante para o advogado da parte ter provas sendo produzidas contra o seu cliente, não é? Então, bastante cuidado nesse ponto que já foi muito, mas muito cobrado esse ano por várias bancas, inclusive o CESP-NB e COPS-UEL. Eu espero que venha alguma coisa do tipo nesse tópico aqui. Até porque as bancas, moçada, não sei se vocês já trabalharam com pessoas que fizeram questões de bancas, tá? Mas eles, muitas vezes, olham o mercado, o que está caindo. É muito comum, tá? Aí um elemento de informação que pode subsidiar uma prisão temporária, então eu posso entrar com HC preventivo nesse caso também. E em terceira análise eu posso entrar com o quê? Eu tenho, ao lado do Estatuto da OAB
artigo 7º, inciso 14, uma súmula, que é a súmula vinculante 14. A súmula vinculante 14 do STF, por isso que é vinculante, né? Ela estabelece que poderá ser feito também uma coisa que a gente chama de reclamação ao Supremo ou reclamação constitucional. É possível essa realização de reclamação constitucional por nível. Pedro, o que isso significa na prática? Vamos lá. O inquérito policial sendo necessariamente dispensável, como eu havia dito para vocês, o inquérito ele tem função informativa, doutores. Se o inquérito policial ele tem uma função necessariamente informativa, eu já cito para você o primeiro ponto que a gente tem que lembrar. Como a função é subsidiar a entrada, na verdade é embasar a opinião delicti do MP, o delegado, quando ele remete os autos do inquérito, ele vai tentar convencer o membro do MP de que de fato houve um crime e que aquele é o suposto autor. Tanto é que no relatório haverá aquilo que a gente chama de indiciamento. Eu vou indiciar aquela pessoa. Eu, delegado, tenho a prerrogativa privativa de indiciamento. Tudo bem. E aí o que vai acontecer se esse inquérito é dispensável, Pedro? Funciona assim. Eu ofereço o relatório para o MP usa ou não. Então significa dizer que o inquérito policial ele não é obrigatório, galera. Pouco importa o tipo de ação. Pedro, isso vale até para ação penal pública incondicionada? Vale. O inquérito, moçada, ele não é necessário para ação penal. Ele não é necessário para a implementação do direito de ação. Tudo bem? Então você vai dizer assim, ó, ele não é necessário para a ação. Para a ação. Basicamente isso que eu gostaria muito que os senhores soubessem. O inquérito ele não é necessário para a implementação da ação. Vamos lá. Indisponível. O que significa isso? O inquérito policial ele é revestido de interesse público. Se o inquérito policial ele é revestido de interesse público, moçada, significa dizer que o delegado não pode simplesmente dispor da maneira que ele quiser. Imagine, durante o inquérito o inquérito foi aberto e durante o inquérito eu percebo que de fato o cara agiu amparado sobre uma excludente de licitude. Pode o delegado falar assim, nossa cara, verdade, ele cometeu um amparado em legítima defesa. Vamos parar tudo e esquece inquérito. Pode fazer isso? Não pode, porque o inquérito é indisponível, moçada. Significa dizer que o delegado, se ele começou o inquérito, tem que terminar. Ele tem que terminar o inquérito policial. E aí, além disso, você vai dizer o seguinte: como existe interesse público, o delegado não é competente para realizar o arquivamento do inquérito. Ou seja, o delegado não pode arquivar o inquérito policial e nem mesmo mandar arquivar. Ok? O delegado ele não pode arquivar e não pode mandar arquivar o inquérito policial. Tudo isso decorrente do princípio da indisponibilidade do inquérito policial. Gente, isso aqui é importantíssimo, cara. Muito, mas muito importante. Tá? Essa vem a ser a sexta característica. Vamos falar da sétima. Sétima característica do inquérito traz à tona ele ser oficial, ou o critério da oficialidade, e o oitavo critério é o critério da oficiosidade. Pedro, o que significa cada uma dessas características, doutores? Oficialidade significa dizer que o inquérito policial é presidido por uma autoridade oficial. Vale dizer, uma autoridade do Estado devidamente concursada e, vocês já viram comigo, bacharel em Direito. Tem que ser uma pessoa oficial do Estado. Isso vem a ser o princípio da oficialidade. Então você vai colocar assim, ó, ele é presidido por autoridade oficial. Beleza. Além disso, a oficiosidade não se confunde, pelo amor de Deus, moçada. Oficiosidade não se confunde com oficialidade. Oficiosidade significa que o delegado pode iniciar
o inquérito policial pode ser iniciado de ofício. De ofício. E o que você entende por de ofício? Por iniciativa própria do delegado. Belezinha? Fecharam o que é oficialidade e oficiosidade? Deu para entender? Ótimo. Então matamos as 8 características do inquérito, eu supero o tema de característica e nós avançamos agora no tópico de vícios. Na verdade, valor probatório do inquérito policial e vícios, né? Vamos para o valor probatório. Galera, dentro do tema de valor probatório, o que a gente vai bater? Primeiro, o inquérito policial, moçada, seria interessante você começar a pesquisar, ainda mais você que vai prestar a prova daqui a pouquinho, daqui menos de um mês, entrar, por exemplo, no tema de provas. Para quem conhece já mais ou menos o tema, moçada, o que significa a palavra prova? Na verdade, quais são os requisitos para que seja produzida uma prova? Vou citar para vocês 3 requisitos principais. Primeiro, a prova tem que ser produzida na presença de quem? Juiz e das partes. Então a prova ela tem que ser produzida na frente do juiz e na frente das partes. Terceiro, tem que ser exposta ao contraditório e à ampla defesa. Tem contraditório e ampla defesa no inquérito? Tem partes no inquérito? Tem juiz no inquérito? Então eu pergunto, o inquérito produz provas? O inquérito não produz provas. Aí você vai dizer, Pedro, tudo bem, se o inquérito não produz provas, que diabo ele produz? Vamos lá? O inquérito policial ele não produz provas, mas ele produz elementos de informação. Você vai colocar assim, ó. Ele não produz provas, vírgula, mas elementos de informação. E esses elementos de informação, sim, poderão subsidiar a implementação de uma ação penal, por exemplo. Então, o inquérito policial, ele não produz provas. O que ele produz são elementos de informação. Esse é o valor probatório. Por isso que se diz que o valor probatório do inquérito policial, ele é relativo ou reduzido. Relativo ou chamado também de reduzido. Agora, vamos devagar a esse ponto aqui também, porque nós temos algumas questões das principais bancas sendo cobradas nesse tópico. Se o inquérito policial ele não produz provas, produz apenas elementos de informação, vamos lá, consequência lógica, pessoal. Pensa, eu posso usar só os elementos do inquérito para condenar o cara? Eu não posso. Elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial não subsidiam uma sentença condenatória. Mas e uma absolutória? Gente, existe um princípio que nós chamamos de indúbio pro réu. O juiz, se ele não estiver convencido dos fatos e houver dúvida no ar ainda, o que ele pode fazer? O que ele deve fazer? Ele deve absolver. Indúbio pro réu. Na dúvida, absolva o réu. É isso que basicamente quer dizer esse princípio, o princípio do favor rei. Nesse caso, na dúvida ele deve absolver. Mas, qual que é o ponto interessante também aqui, moçada? Ele não pode ser utilizado para condenar, mas para absolver ele pode, salvo 3 exceções. Essas 3 exceções são as exceções que mais despencam na prova. Vamos lá. Os elementos colhidos exclusivamente no IP, exclusivamente no inquérito policial, não podem condenar, não podem embasar sentença condenatória. E aí vem o salvo. Existem 3 elementos, galera, que podem ser produzidos, inclusive um a gente até conversou sobre, que pode ser produzido na fase de inquérito policial. Primeiro, são as provas cautelares. Depois, existem as provas irrepetíveis. Por fim, existem as provas antecipadas. Vamos lá? Provas cautelares. Elas são produzidas
produzidas em sede de inquérito, mas migram para o processo para serem expostas ao contraditório e ampla defesa na presença do juiz e das partes. Então, Pedro, me dá um exemplo de uma prova cautelar. Prova cautelar, moçada, é aquela prova que, se não for produzida naquele momento, ela tem risco de desaparecer ou de nunca existir. Por isso que é cautelar. Eu preciso produzir naquele momento. É o que acontece com a interceptação telefônica. Então, se eu interceptei alguém por telefone, ou por WhatsApp, alguma coisa, interceptei, foi feito na fase de inquérito. Pedro, essa interceptação não pode ser utilizada para condenar o cara? Ela pode, desde que ela migre para o processo, as partes sejam avisadas a respeito daquele ato, possam se manifestar sobre o contraditório e ampla defesa e o juiz vai avaliar o feito. Aí tudo bem. Aí ok, aí ela pode ser utilizada. Entendeu? É uma exceção à regra. Então uma prova cautelar sozinha, ela pode subsidiar a sentença condenatória? Essa pode. Essa pode. Tá? Irrepetível. Moçada, perícias. Perícia você faz uma vez no inquérito, você não vai repetir porque é caro fazer perícia. Então você faz uma perícia na fase de inquérito, e esse, por exemplo, DNA, esse exame toxicológico, esse exame de engenharia legal, essa análise de sangue, ela migra para o processo e lá sim será exposta ao contraditório e ampla defesa. Por fim, as provas antecipadas, notadamente quando cai em prova colheita antecipada de testemunho de pessoas idosas ou de pessoas enfermas. Basicamente isso. Colho anteriormente para que futuramente isso seja trazida em contraditório. Como que é o nome desse contraditório que vai ser produzido só lá na frente depois da prova? Contraditório diferido ou postergado. Muito bem. Estas provas, elas se submetem ao chamado contraditório antecipado. Desculpa, contraditório diferido ou postergado. Diferido, ou chamado também de postergado. Perfeito? Então isto vem a ser o contraditório diferido, ou chamado também de contraditório postergado. É aquele que eu adio para a fase de processo. Eu produzo a prova agora, que não é chamada de prova ainda, mas apenas de elemento de informação. Chegando no processo, eu submeto aí sim essa prova contraditória em ampla defesa, para que efetivamente ela seja validada, pela figura do juiz, claro. Então, esse é o ponto interessante para você fechar. E agora, só para a gente finalizar, vamos falar dos vícios. Moçada, os vícios, você vai anotar linda e puramente assim. Os vícios do inquérito não contaminam a ação. E eu vou te dizer o porquê. Não contaminam a ação penal. Os vícios do inquérito policial, eles não contaminam a ação penal. Pedro, como assim não contaminam a ação penal? Moçada, imagina, na fase de inquérito, uma oitiva é coletada mediante tortura, mediante qualquer outro procedimento que foi realizado erroneamente. Uma interceptação sem mandado judicial, qualquer coisa. Uma diligência que está viciada. Chega nas mãos do MP todas as diligências feitas pelo delegado de polícia, inclusive essa que está viciada. Gente, o MP, ele vai pegar essa diligência que tem vício, vai tirar dos autos e vai oferecer a denúncia ainda assim. Então os vícios do inquérito, eles não contaminam a ação penal. Até porque o inquérito policial, ele é dispensável. Ele é dispensável. Eu vou pegar aquele fato que está viciado, que o MP detectar que está com uma cara ruim, tiro aquele procedimento. Não tem problema. Percebeu? Esse é o ponto interessante que você tem que lembrar a respeito de... E essa frasezinha aqui cai em prova, hein? Demais da conta. Cai bastante. Vícios produzidos do inquérito não contaminam a ação. Não tem o condão. Por quê? Porque o inquérito é dispensável. É só eu dispensar aquela parte pronta. Ok? Então, beleza. Fechamos a parte de vício. Vamos entrar agora, rapidão, no tópico de atribuição. Depois a gente vê prazos do inquérito policial também. Tá? Atribuição do inquérito policial. Aqui, moçada, só pra gente já se acostumar com a nomenclatura, atribuição é diferente de competência. Vamos lá? Para quem vai prestar a prova de escrivão de polícia, doutores, vamos lá. Os escrivães de polícia aqui do Paraná, eles têm competência ou eles têm atribuição? Eles têm atribuição. Pedro, por que atribuição? Eles não, significa que eles são incompetentes? É exatamente isso. Eles não têm competência. Nenhuma pessoa fora do judiciário tem competência. Todos são incompetentes. Porque a terminologia competência é uma terminologia utilizada
sempre que for realizado uma função jurisdicional. Vale dizer, uma função típica do Poder Judiciário. Então, o delegado, doutores, ele tem atribuição. Beleza? Então, vamos lá. Na atribuição, você vai se perguntar o seguinte: quem ou onde o crime será investigado? Será investigado. E daqui, eu tenho que salientar dois critérios com vocês. Um primeiro critério que nós chamamos critério ratione matéria, ou em razão da matéria. Em razão da matéria, você vai perguntar qual vai ser a polícia que vai investigar. Se vai ser a PF ou se vai ser a Polícia Civil. Em razão da matéria, você vai dizer que pode investigar tanto a PF quanto a Polícia Civil. E aí eu vou te perguntar, quando que a PF investiga? Quando o crime tiver duas características. Vamos lá? Repercussão o quê? Isso. Quando houver repercussão interestadual, interestadual, mais internacional, ou internacional, né? Na verdade é ou, aqui, né? Ou internacional, que exija repressão uniforme. Que exija a repressão uniforme. Sempre que for ferido o quê? Um bem, um interesse ou um serviço da União. Lembra que aqui a gente sempre tem que ferir um bis da União. Pedro, como assim bis da União? Bem, interesse ou serviço da União. Então, nesse caso, em tese, adota-se, a gente vai ver lá em competência esse critério ratione matéria. Todas aquelas hipóteses, tratado internacional, crime praticado a bordo de aeronave ou embarcação, direitos humanos, todas essas hipóteses são investigadas pela Polícia Federal. Então ela adota o mesmo critério ratione matéria que nós conversamos lá em competência. Aqui eu só vou dar um panorama, lá nós vamos quebrar muito mais isso daqui, não preciso nem dizer, tá? Então crimes que agem mediante repercussão interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme. Né, que exijam, concordância aqui, né? Que exijam repressão uniforme. Beleza. Sempre que houver ferimento do bis da União. Essa seria a primeira análise, que a Polícia Federal atua. Agora, se é a primeira análise que a PF atua, quando que a Polícia Civil vai atuar? Lembrando, vamos lá. 2. Deixa eu colocar assim, ó. Outros critérios de atuação da PF, né? Outros critérios de atuação da PF, você vai dar uma olhadinha lá no artigo 109 da Constituição Federal. Tudo bem? Então é nesse ponto que a PF atua. Pedro, e a Polícia Civil? Quando que a Polícia Civil age? Doutores, a Polícia Civil age em caráter residual, em caráter de regra. Então a Polícia Civil é a regra do nosso ordenamento jurídico. Ela só vai agir em caráter residual, ou seja, quando a PF não agir, quem age é a Civil. Percebeu? A Civil, ela fica com o fosso, ela fica com o resto do que é investigado. Crimes comuns, no geral, são investigados pela Polícia Civil. Se houver essas características sendo obedecidas, estamos diante da atribuição da Polícia Federal. Esse é o critério em razão da matéria. Tudo bem? Agora, vamos utilizar um segundo critério, que é o critério em ratione loci. Ratione loci. O critério ratione loci, ele vai levar em conta o local que vai investigar. O local de investigação. E, doutores, esse local de investigação é um local que a gente vai ter que bifurcar também. No critério em razão do lugar, no critério ratione loci, eu apresento para você as chamadas teorias territoriais. Teorias territoriais. Em se tratando de Brasil, a regra é o quê? Em se tratando de Brasil, a regra é quem investiga é o local da consumação do fato. Local em que houve a consumação do fato. E aí eu te pergunto, o local de consumação é qual? Adota qual teoria? Teoria do resultado. Então vamos lá. Um crime
que aconteceu? Eu, em tese, subtraí a sua carteira. Vamos lá? Deixa eu até trazer para você um desenho que eu gosto de fazer com a galera. Imagina que essa aqui seja a cidade de Cascavel. Olha que cidade bonita, tá vendo? Sempre melhorando meus desenhos. Imagina o seguinte. Eu tenho a comarca de Cascavel, e essa comarca de Cascavel é dividida em circunscrições. Doutores, delegado tem circunscrição, delegado não tem comarca, tá? Então o delegado ele atua numa circunscrição. Então imagine, o delegado está aqui, um crime de furto acontece aqui, e o delegado vai investigar. Tudo bem, se o crime de furto aconteceu aqui, mas o caboclo foi encontrado em B, se o crime de furto aconteceu em A, mas o indivíduo foi preso em B, quem investigar é o B? A, porque o indivíduo consumou o crime aqui. Lembra lá no furto e no roubo, eu adoto a teoria do amócio, não é? Teoria da apreensão da coisa, correto? Então se eu furtei aqui, mas o cara foi encontrado em B, quem investiga? A, o local da consumação do fato. Essa é a regra, teoria do resultado. Deu para entender? Beleza? Ótimo, vamos avançar. Excepcionalmente, em caráter excepcional, pode-se utilizar as teorias apontadas pelo STF, na verdade pelo STJ, que é o local dos atos, doutores, executórios. Local dos atos executórios. Pedro, como assim o local dos atos executórios? Aqui eu adoto a teoria da atividade. O que isso significa? Adotar a teoria da atividade. Significa que quem investiga será o local em que houve os atos executórios. E os exemplos aqui que o STJ nos cita, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, aqui entraria os crimes de homicídio doloso ou culposo, proveniente de dolo e culpa, e também entram os crimes tentados. Então, em se tratando de ato executório, Pedro, por que nesse caso quem investiga é o local da ação? Vamos lá. Vocês saem aqui do Alfa hoje, na hora de ir para casa, sofrem uma tentativa de homicídio. Ou uma tentativa de latrocínio para ficar um pouco melhor, que a doutrina também comenta que no caso do latrocínio também serviria, mas isso é posicionamento doutrinário, nós não temos jurisprudência acerca do tema. Mas imagine, alguém tenta matar vocês. Ele dá um monte de tiro, só que só um acerta um tiro na sua perna. Essa pessoa só acertou um tiro na sua perna. Você vai para o hospital e é salvo. Doutores, onde vai concentrar mais vestígios? No local que ele tentou te matar ou no suposto lugar que você morreria? No hospital ou no local do crime? No local dos atos executórios. É por isso que o STJ adotou essa teoria aqui. Ó. É onde se concentra mais vestígios. Deu para perceber? É onde nós temos concentração de mais vestígios. Portanto, nesse caso, em se tratando de exceção, excepcionalmente adota-se a teoria da atividade, ou seja, o local dos atos executórios quem vai investigar os crimes de homicídio doloso e culposo e os crimes tentados. A doutrina fala latrocínio, mas galera, nem vai para posicionamento doutrinário tão aprofundado para a prova de vocês, tá? Fica mais nisso que só jurisprudência para nós é o suficiente nesse ponto da aula. Essas são as teorias territoriais. Deixa eu trabalhar com você também as teorias que a gente chama materiais. Competência material. Olha só. A atribuição em decorrência de matéria ou material, ela leva em conta delegacias especializadas. Delegacias especializadas em se tratando da mesma circunscrição. Então vamos lá. Aqui na circunscrição A aconteceu um homicídio. E nessa circunscrição A tem uma delegacia comum e uma delegacia de homicídios. Quem investiga? Meu Deus, a delegacia especializada, não é? Faz sentido. Em razão de especialização. Trata-se de um critério, um subcritério na verdade, mas é especializado. Então, nessa situação, quem vai investigar em tese será o local, será a delegacia investigada. Exemplos clássicos, delegacia da mulher, delegacia da criança e do adolescente, delegacia do idoso, delegacia que trabalha com crimes sexuais e várias outras, tá? Geralmente as delegacias que atendem mulher, elas recebem a nomenclatura trazida pela Lei Maria da Penha, que são as DEANs, você já deve ter ouvido falar. Delegacia de Atendimento à Mulher, tá? Que é a DEAN. Muito comum vocês quando entrarem na polícia, vocês vão ver que é muito comum essa terminologia.
Tá? Então isto vem a ser o critério das teorias territoriais e a teoria material aí dentro do critério de ratione loci. Tudo bem? Isto é atribuição em se tratando. Só por curiosidade, qual é o ponto que a lei pode cobrar de você que eu vou colocar em forma de observação aqui? Moçada, esse delegado, observação, que está investigando, ele está investigando em A. Então imagine a seguinte situação hipotética. O delegado está investigando A, será que ele pode ir para B, para C e para D realizar diligências? O delegado ele pode realizar diligências em outras circunscrições sem mandado judicial? Pode, pessoal. Ele pode. O que ele não pode fazer é sair da comarca, sair do local de atuação municipal, mais assim dizendo, né, cara, dele. Então você vai dizer o seguinte, é possível a realização de diligências em outras circunscrições. De diligências em outras circunscrições. Ok? Então é possível a realização de diligências em outras circunscrições aí na prática. Show de bola? Belezinha? Então a gente matou o tópico de atribuição e vamos falar rapidinho de prazo e já entramos em procedimentos. Tá? Diga. Aí eu vou utilizar, perfeito, eu vou utilizar daí nesse caso o critério da prevenção, que é um critério que a gente vai ver lá na competência. O que é prevenção? Imagina, um crime foi cometido numa ponte entre Paraná e São Paulo. Se ele foi cometido na ponte, um dos delegados começaram a atuar, ou até mesmo os dois. Nesse caso, no caso concreto, você vai perceber que muitas vezes tanto a Polícia Civil de São Paulo quanto a Polícia Civil do Paraná vão investigar. Mas quem vai processar e julgar será um juiz chamado de juiz prevento. É aquele, imagina que durante a diligência a Polícia Civil de São Paulo pede o mandado de busca e apreensão. O juiz não vai atuar primeiramente? Esse juiz que atuou primeiro é quem preside a fase de processo e julgamento. Agora, investigação, certamente as duas vão investigar. Sim, inclusive muitas vezes acontece. Perfeito. Pedro, e se tiver 13 inquéritos sendo entregue no MP, o que ele pode fazer? Ele pode dispensar, se ele quiser, os 3 ou usar os 3 para oferecer denúncia. Só que só um MP que pode analisar esse feito e só um juiz que pode julgar. Porque se eu tiver 2 processos em andamento junto, o nome disso é litispendência. Ou seja, 2 processos podem culminar em 2 sentenças e isso fere aquilo que a gente chama de bis in idem. Percebeu? Então tem que tomar cuidado com isso. 2 processos andando junto não pode. Mas inquéritos, tranquilamente. É comum vocês verem em filmes norte-americanos, quando o FBI chega, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, eles chegam e falam o seguinte, ó, vaza daqui que agora a jurisdição é nossa. Já fala tudo errado, né? Primeiro que essa porra não é jurisdição, essa porra é atribuição, mas tudo bem. Eles chegam e falam, ó, essa pica aqui agora é minha. Beleza. Jogou, deu carteirada, a galera vaza. No Brasil não é assim não, cara. No Brasil, a Polícia Civil investiga junto com outra civil ou com a federal. Todo mundo presidindo o seu próprio inquérito. Percebeu? Então existe essa discricionariedade em se tratando de polícia aí. Perguntinha boa. Mais alguma dúvida? Vamos falar de prazos então? Bora lá. Galera, prazo. Em se tratando de prazo de inquérito policial, a gente só vai jogar a tabelinha e já está ótimo para você em relação à prova. Vamos falar da regra. Regra, artigo 10, caput do Código de Processo Penal. A regra é que os crimes serão investigados pelas delegacias estaduais. E esse prazo depende se o investigado está solto ou se o investigado está preso. Muito bem. Vamos lá. Como depende se o investigado está preso ou se ele está solto, eu já vou adiantar com vocês, portanto, o tema aqui. Prazo depende se esse investigado estiver preso ou se esse investigado estiver solto. Rapidão. Para o artigo 10 do CPP, a regra que vem a ser a delegacia estadual, o prazo será de 10 dias improrrogáveis. Improrrogáveis. Se o cara estiver preso, 10 dias improrrogáveis nos termos do CPP. Isso quem nos diz é o próprio Código de Processo Penal. Tá? E se o cara estiver solto, 30 dias prorrogáveis por quantas vezes for necessário. E você vai dizer o seguinte, ó. A prorrogação desse prazo de 30 dias
depende de duas coisas. De representação do delegado. E depende, 2, de decisão fundamentada do juiz. Decisão fundamentada do juiz. Tá? Essa prorrogação depende dessas duas coisinhas que você tem que tomar cuidado. Depois, vem comigo para o inquérito presidido pela PF. Delegacia Federal. Eu tenho um prazo de quantos aqui? 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias se necessário. E se ele estiver solto? Igualzinho. 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, com os mesmos critérios a serem obedecidos que a gente conversou aqui para a delegacia estadual. Show de bola. E aí vem a terceira, que é a mais importante, em se tratando da lei de drogas. Na lei de drogas, você vai dizer que o prazo do inquérito policial ele será de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias se o cara estiver preso, e de 90 dias prorrogáveis por mais 90 dias se ele estiver solto. Então são 6 meses de inquérito policial em se tratando do crime de drogas. E aí você vai dizer o seguinte, essa prorrogação aqui, ambas dependem de comunicação ao MP. Comunicação ao Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público funciona como fiscal da lei. E o MP não gosta que a polícia investigue sozinho crimes relacionando drogas. Até porque envolve muita grana. Tá? Então, bastante atenção. 30 mais 30 dias, 90 mais 90 dias. Essa prorrogação também depende de representação do delegado e decisão fundamentada, mais comunicação feita ao Ministério Público. Você vai avisar o MP a respeito dessa prorrogação para que ele possa funcionar como custos legis, como fiscal da lei. Fechou? Esses são os prazos que pode cair para vocês em se tratando de prova. Beleza? Lembrando que esses prazos, eles são contados a partir de quando? O prazo dele preso. A partir do momento da execução da prisão ou a partir do momento do emanar do mandado? Conta-se esse prazo do preso, você vai dizer o seguinte, esse prazo do preso, ele é contado a partir da execução da prisão. A partir da execução, não a partir do mandado, não a partir da emissão do mandado judicial. Até porque vocês aprendem lá em direito constitucional que só haverá prisão se o indivíduo for preso em flagrante ou mediante o quê? Decisão escrita ou fundamentada do juiz. Então fechamos os prazos em se tratando de inquérito policial. Show de bola? Galera, vou só comentar com vocês a respeito do artigo 21, que ele foi declarado, ele não tem eficácia jurídica mais, ele está no CPP, mas ele não tem eficácia, que é a incomunicabilidade do réu preso. Sinceramente, não acho que vai cair, mas só por desencargo, vamos conversar a respeito dele. Hoje, quando eu trabalho com você em comunicabilidade do réu, o nosso Código de Processo, moçada, ele é de 1941. E esse CPP, por ele ser tão antigo, à época, o que estava acontecendo em 1941? No mundo. Segunda Guerra. E o elaborador, o poder legislativo que estava fazendo nosso CPP, ele tinha todos os códigos de processo penal do mundo para se basear. E nós, não sei exatamente o motivo, ou se for orgulhosamente ou não, nos baseamos em qual? No Código de Processo Penal mussoliniano fascista. Né? Então, nesse caso, o que eu diria para vocês? Na época, o delegado, mediante a autorização do juiz, podia tornar o cara incomunicável 3 dias. Você prendia o cara, deixava o cara 3 dias lá de castigo. Sem comunicar ninguém. Se houvesse interesse público, eu te pergunto, que diabo que é interesse público? É o interesse do delegado essa porra. Então, foi declarado com o advento da Constituição de 88, sem efeito, aquele dispositivo está sem eficácia. Então, à época, eu poderia declarar incomunicável o réu por 3 dias, o investigado, né? Por 3 dias improrrogáveis, se houvesse interesse público e ordem judicial. Hoje não se aplica mais esse dispositivo. Por isso que eu só comento com vocês. Gente, vamos falar então dos procedimentos? Quando eu trabalho com você procedimentos de inquérito policial, aqui a gente tem que dividir basicamente em 3. Então, ó, procedimentos em se tratando de inquérito policial. Vamos lá? Eu entro com você em 3.
Basicamente existe a abertura do inquérito, depois eu realizo um monte de diligências e para finalizar eu faço o desfecho com o relatório. Então o que eu vou fazer com você? Nós vamos dividir em 3 os procedimentos relacionados à realização do inquérito policial. E para começar, eu já cito para vocês que a abertura do inquérito se dá mediante notícia criminis. Então, ó, notícia criminis. O inquérito policial será aberto mediante noticiamento. Doutores, depois de assistir a minha aula, eu vou pedir para vocês encarecidamente. Se você chegar diante do delegado e falar assim, delegado, vem fazer uma queixa. Queixa, filho, você só faz se o crime for de ação penal privada. E queixa você nem faz pro delegado, você faz pro juiz. Então, o que eu vou adiantar já para vocês? Quando você chegar para um delegado e vai conversar, você quer denunciar um crime, você vai fazer uma notícia criminis, ou uma notícia do crime. Você vai avisá-lo que aconteceu um crime. E essa notícia criminis, ela pode se dar de várias formas. Então, sempre o inquérito policial dá-se início a partir de uma notícia criminis, o conhecimento a respeito de um crime. E esse conhecimento a respeito de um crime pode se dar de 3 formas. Então, vamos lá. Notícia criminis, que inclusive é tópico expresso dos principais editais também, né? Então, vamos falar a respeito da notícia criminis. Doutores, a notícia criminis, como os senhores bem sabem, ela pode se dar de várias formas. Ela pode se dar de maneira direta, ela pode se dar de maneira indireta, ou ela pode dar de maneira chamada de coercitiva ou obrigatória. Coercitiva ou obrigatória. Eu sempre digo para vocês, quem é meu aluno já sabe disso, que banca difícil é aquela banca que cobra o que você sabe de uma maneira diferente. Então, aqui, a banca ela pode se valer de sinônimos, galera. Sinônimos das nomenclaturas direta, indireta e coercitiva. Aqui, você vai falar que o inquérito policial será com notícia criminis direta ou de cognição o quê? Cognição imediata. A notícia criminis será indireta ou de cognição mediata. Ou de cognição mediata. E por fim, a notícia criminis coercitiva, ela é chamada assim mesmo, obrigatória. Tá? Vou até colocar aqui para vocês, só para o toque de vocês não darem ruim. Né? Obrigatória. Vamos lá. A notícia criminis direta, moçada, é aquela notícia criminis derivada da própria investigação. A polícia, a lei fala, pelos próprios meios, ou derivado da própria investigação, da própria investigação, ela consegue dar abertura ao inquérito policial. Exemplo. Eu fui cumprir, ou eu andando na rua, aconteceu lá em Maringá 5, achei engraçado o caso. Os polícia militar fazendo o patrulhamento ostensivo ali nas ruas, de repente eles abordaram 2 meninos, um adolescente era menor, o outro já era adulto, e aí foi encontrado drogas com esses meninos, mas ao mesmo tempo, eu não sei se os caras que eles conheciam estavam muito ali por perto, uma casa na frente começou a fazer muito barulho de panela e uns barulhos estranhos. A polícia começou a estranhar essa porra, né, cara? Prenderam mais 3 vagabundos lá dentro. Então tinha 2 na rua e mais 3 lá dentro. Conseguiram prender pelas diligências convencionais. Então, pelo próprio patrulhamento, a polícia, pelos próprios meios, sem saber ninguém, a polícia ficou sabendo diretamente do crime. Isso é uma notícia criminis direta, ou de cognição imediata. A própria polícia constata o crime. Isso é uma notícia criminis direta. Por isso que ela é direta. A polícia tem relação direta com o crime. Percebeu? Interessante esse ponto. Aí vem outra observação aqui. No que tange a denúncia anônima. Eu gosto muito de localizar com vocês aqui a questão relativa à denúncia anônima. Galera, vocês veem lá em direito constitucional que a denúncia anônima
ela foi declarada lícita pelo STF, até porque até hoje subsidia muitas delações para a polícia. Tudo bem. A denúncia anônima, chamada também de delação apócrifa ou de delatio criminis inqualificada, a denúncia anônima, ela não serve sozinha para embasar a abertura do inquérito. Ela sozinha não pode, mas ela pode se houver uma VPI, uma verificação preliminar de informação. Vou te dar um exemplo. O delegado fica sabendo, por denúncia anônima, que em determinada casa eles estão armazenando drogas. Tudo bem. O delegado se desloca e verifica, e de fato tem droga. Só com a denúncia, ele não poderia já abrir inquérito. Só que ele deve fazer uma microinvestigação prévia para constatar se existe um mínimo de autoria e materialidade. Se houver, frente a uma VPI, que a gente vai ver já já, a verificação preliminar de